live, né? É... Gravando, professor. Tá gravando, beleza. Eu vou fazendo uma breve introdução enquanto a galera vai chegando. A gente é pontual, mas tem o pessoal chegando ainda, até para a gente para que as pessoas que estão vindo não percam. Então a gente vai fazer uma brevíssima introdução aqui sobre o objeto dessa nossa aula. Deixa eu já botar aqui a apresentação, que daí pelo menos já fica ali, enfim. Então, só um pouquinho, vai dar tudo certo. Beleza, já estou aqui. Bom, então é o seguinte, pessoal. Tá vindo um tsunami aí, né? Tá vindo um tsunami. Na época do Dr. Igor, né? Na época do professor Dr. Igor, o tsunami se chamava internet, não é isso? Né? Os mais antigos aí, o tsunami foi o computador, né? Porque ele tirou, não escrevia mais à mão. Antigamente, você ia nos escritórios de advocacia, tinha aquelas jurisprudências, aquele monte de livro, né? E a internet foi acabando com isso. Esse foi o tsunami da nossa época. E está chegando o tsunami gigantesco da época de vocês aí, que é essa tal de inteligência artificial. O ChatGPT, ele é só uma pontinha do iceberg de tudo que está vindo. Eu estou até para escrever um artigo de ciência política, sobre o ChatGPT. Para mim, essas inteligências artificiais, elas vão mudar o próprio conceito de sociedade, não é o conceito de sociedade, mas vão mudar a própria sociedade, né? A produção, a forma como lidamos com o trabalho, se é que nós vamos continuar no trabalho, enfim. Então, está vindo aí esse tsunami. E quando chega um tsunami, pessoal, a gente tem duas ações. Ou a gente vai contra ele e morre, porque não tem como enfrentar o tsunami, ou a gente pega e surfa na onda do tsunami. Eu já apresentei, se tiver alguém aqui da minha aula de estágio, sábado passado, eu já estava estudando, fazendo um laboratório, fazendo um projeto do uso do ChatGPT no estágio do IESB, um projeto que a gente já estou aí com a coordenação trabalhando para a gente implantar a partir do próximo semestre, mas está muito inicial ainda, mas nas minhas turmas de estágio já estou implementando, né, mostrando que a gente não deve ter medo desse tal de ChatGPT. Mas a gente tem que aprender a usar a ferramenta não faz tudo. Você pode ou usar a ferramenta e deixá-la trabalhar, e aí você passa a ser dispensável, ou você aproveita a ferramenta para melhorar o seu trabalho. E é nesse ponto que a gente vai trabalhar. Professor Igor, quer fazer alguma interrupção? Não, né? Não, professor, eu estou assistindo, porque eu também tenho Beleza, interesse. tranquilo. Então é isso. Então aqui, só para a gente fazer aquela apresentação, sei que a maioria já me conhece, mas um breve currículo aí do professor Rodrigo Silva, formado em Direito, que novidade, formado em Direito, especialista em Direito Penal e Processo Penal, mas aqui no IESB acabo dando aula de outras matérias fora do Direito Penal e Processo Penal. Eu sou mestre em Poder Legislativo na vertente de Ciência Política. Eu sou analista legislativo da Câmara dos Deputados, inclusive a gente tem alguns projetos lá na Câmara já iniciais para uso do ChatGPT enfim, uso de inteligência artificial, de novas tecnologias nos processos internos. O STF, não sei se vocês sabem, mas ele já usa inteligência artificial para consolidação de jurisprudência já há alguns anos, 3, 4 anos, eu acho, no mínimo aí. Então é algo que não dá para remar contra, é algo que está vindo. O ChatGPT ele explodiu, né? Mas a inteligência artificial, eu já ouço falar e já trabalho, porque eu trabalhei 10 anos com informática. Eu não me formei em engenharia de computação e não me formei em ciência de computação, mas fiz faculdade, 3, 4 anos de cada uma. E lá atrás, lá no final da década de 90, início dos anos 2000, a gente já falava em redes neurais, em lógica fuzzy, no uso, na análise de dados, enfim, e isso veio se aprimorando e hoje chegou-se nas ferramentas que a gente possui hoje, né? A gente tem ferramentas como o ChatGPT, a gente tem ferramentas aí que ficaram conhecidas recentemente de imagem, né? Aquela imagem do Papa lá com uma roupa de frio mais style, né? Que ele foi feito com inteligência artificial, o Trump sendo preso também. Então,
daqui a pouco a gente não vai mais poder, até a gente tem que ver os impactos disso no direito, né, professor? Quais são os impactos dessas tecnologias, dessas imagens montadas para o direito, né? O próprio ChatGPT, né? Como é que fica a questão dos direitos autorais com o ChatGPT, das referências quando eu uso o ChatGPT, coisa que o direito vai ter. Nós que vamos operar o direito, a gente tem que pensar sobre isso, né? Beleza. Leciono no IESB desde 2016 e quem não me segue ainda, segue lá no Instagram, @prof.rodrigosilva. Vamos aqui, então, para a gente ir ao que interessa. Eu já peguei aqui e já fiz uma apresentação do ChatGPT por ele mesmo. Eu entrei no ChatGPT e perguntei para ele hoje, né? Ou para ela, também não sei qual é o gênero do ChatGPT, mas perguntei lá para o ChatGPT qual quem é você, né? O que é o ChatGPT? E a resposta dele foi a seguinte, ó. E aqui tem alguns pontos que eu tenho que chamar a atenção para vocês já. O ChatGPT é um modelo de linguagem avançado desenvolvido pela OpenAI, baseado na arquitetura GPT-4. Isso aqui é técnico, para a gente não interessa muito. Ele é projetado, mas aqui é o que interessa, ele é projetado para entender e gerar texto de forma coerente e contextualizada, sendo capaz de responder a perguntas, fornece informações e até mesmo participar de fornecer informações e até mesmo participar de conversas com usuários. O modelo é treinado, isso aqui eu já vou explicar uma coisa importante para vocês, em uma ampla variedade de tópicos e possui um conhecimento atualizado até setembro de 2021. Esse aqui é outro ponto importante. Ele é usado em várias aplicações, como assistentes virtuais, chatbots e ferramentas de redação automática. Primeira coisa que vocês precisam entender sobre essa ferramenta. Pessoal, o nosso objetivo aqui é o uso do ChatGPT para a OAB. Eu cometi um erro aqui nos meus slides, que eu deveria ter começado com um slide dizendo o que a gente vai ver na aula. Peço perdão, acabei não fazendo isso. Mas a gente vai começar analisando essa ferramenta ChatGPT. Depois eu vou falar do Anki, que é outra ferramenta importante para estudos. O Rodrigo levantou a mão ou foi sem querer? Pode falar se já tem alguma dúvida. Acho que foi sem querer, né? Beleza. A gente vai falar do Anki, depois a gente vai falar do estudo para a OAB, como é que a gente organiza o estudo para a OAB, e no fim, então, a gente vai falar como que está... O Rodrigo está levantando a mão ou foi sem querer ali? O professor pode ir tocando a sua apresentação, né? Qualquer coisa, ele dirige as perguntas no chat para nós. Beleza, então. Vai controlando aí, professor. Então, a gente vai ver como é que é a estrutura e como é que vai ser esse projeto no IESB, né? Esse projeto que a gente está iniciando hoje. Vocês estão fazendo parte da história, né? É um projeto que está sendo iniciado hoje. O ChatGPT, então essa vai ser a estrutura da nossa apresentação. O ChatGPT, ele não é uma ferramenta de pesquisa como é o Google. Isso vocês têm que entender desde logo, não é pesquisa. O ChatGPT, em tese, né, ele não vai procurar texto na internet e trazer para você como uma mera pesquisa. O ChatGPT é uma inteligência artificial. Ele é treinado, né? Essa inteligência é treinada com um processo lá que eu desconheço, né? Obviamente, já estou afastado há muito tempo da informática, conheci até os processos iniciais, mas hoje nem sei em que pé que estão esses processos. Mas ele é uma ferramenta treinada. É uma máquina que você vai alimentando de informações e ela vai aprendendo com as informações. Mas ela não faz pesquisa, ela não aprende em tempo contínuo. Então, o aprendizado desta máquina aqui terminou em setembro de 2021. Como é que isso impacta os nossos objetivos? Ah, professor, mas ele está sempre aprendendo? Não, ele não está sempre... Esses dias até vi ontem no Instagram apareceu para mim uma propaganda de um pessoal de advocacia falando como é que você treina a máquina para te ajudar. Isso não existe, né? Para ajudar constantemente, isso não existe. Esse treinamento da máquina acabou, né? Vão vir novas versões? Claro que vão vir. As versões vão ser atualizadas com novas informações? Claro que são. Mas essa máquina aqui, o ChatGPT 4, o treinamento dessa máquina terminou em setembro de 2021. Então, legislações novas,
jurisprudências mais recentes, essa máquina vai desconhecer e você não consegue fazê-la aprender. Ela não é uma máquina que vai aprendendo de acordo com as informações. Há outras inteligências artificiais funcionando por aí que estão aprendendo? Mas a gente não é o ChatGPT. O ChatGPT, eu acho que eu trouxe aqui, deixa eu só ver se eu tenho algumas coisas porque o tempo é curto, pessoal, aí eu fui tirando. Mas, aqui é a evolução. Ó. Aqui é a evolução, só para a gente ter uma ideia de como é que está a evolução dessas máquinas. Né? O ChatGPT 2, né? Aqui tem muita coisa técnica, mas ele trabalhava com 1,5 bilhão de parâmetros. Né? Então, era uma máquina que conversava, dava respostas plausíveis, mas estava longe de ser essa tecnologia que a gente tem hoje. Aqui, ó, o ChatGPT-3 ele já trabalha com 175 bilhões de parâmetros. Então, se vocês pegarem o ChatGPT hoje, que é gratuito, é o 3.5. Eu uso a versão 3.5 e uso a versão 4, que é paga. São $20 por mês. Deixa eu até passar já para a versão final, mas, aliás, não, só um pouquinho. Então, aqui, ó, o ChatGPT-3, que é onde dá esse boom, né, que a galera começou a utilizar, mostrou um desempenho impressionante em tarefas de linguagem natural e aprendizado de poucos exemplos. Ele também apresentou habilidades de raciocínio. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é tudo informação do ChatGPT. Ele foi me dando e eu fui montando os slides, tá? De raciocínio e compreensão mais avançadas. No entanto, ainda tinha limitações, como gerar respostas muito longas, às vezes irrelevantes, e ser sensível à formulação de perguntas. O ChatGPT 3.5, né? O ChatGPT 3.5, que é a versão gratuita, que se vocês estão utilizando, é essa versão que vocês estão utilizando, ele tem alguns problemas. Ele é mentirosinho. Até falei isso no estágio sábado, quando a gente estava usando a ferramenta. Ele é mentirosinho, ele inventa. Ele é quase humano, né, professor Igor? Quando ele não sabe, em vez de dizer que não sabe, ele inventa coisa. Então, é isso que eu falo. Não basta ter a ferramenta. Você tem que saber como utilizar. Então, um leigo ir lá e procurar coisas do direito vai trazer um monte de material errado, irrelevante. Porque a gente tem essas limitações. Primeiro, a limitação do próprio treinamento da máquina, que vai até 2021, setembro de 2021. Segundo, a gente tem que saber lidar com as informações. A gente tem que saber perguntar. A gente monta o texto, né? A gente vai dizendo para o ChatGPT como que a gente monta o texto. Deixa eu deixar uma outra coisa clara para vocês. Nesse primeiro nosso contato aqui, nessa apresentação do programa, eu não vou mostrar o ChatGPT funcionando, né? Não é o nosso foco aqui. Na primeira aula, quando a gente montar a nossa equipe, e aí todos e todas vocês, desde já estão convidados, no final aqui eu vou mostrar como participar desse projeto, e é um projeto meu, do professor Igor e do IESB, né? Então, aí na primeira conversa, eu vou já orientar vocês a como utilizar, a gente vai mostrar o ChatGPT na prática. No sábado, para o pessoal do estágio, eu já mostrei a potência dele, né? Teve gente que chorou, teve gente que saiu correndo, teve gente que falou que vai desistir do direito, mas não adianta ir para outras áreas. Mas teve gente que ficou muito empolgada, como eu tenho ficado empolgado aí com essa ferramenta, tudo bem? O que acontece? Então, o ChatGPT, ele é mentirosinho, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter o expert. Você organiza a informação, mas eu preciso ter, e ainda bem, né, o humano aqui para organizar essa informação, tudo bem? É como você pensar na internet hoje, né? Você vai ter muita informação relevante, mas você tem muita porcaria quando você faz pesquisa. Então, vocês têm que saber. Por exemplo, você pega uma peça aí da OAB de Direito Penal e faz uma pesquisa da peça na internet. Tem peças boas e tem peças muito ruins de modelo. Então, essa filtragem que a gente tem que aprender a fazer para gerar bons materiais. Mas vamos seguir em frente aqui. Como eu falei para vocês, a versão que eu tenho utilizado mais é a GPT-4, né? É a GPT-4, e essa versão, quando ele não sabe, na maioria das vezes, ele diz que ele não sabe, né? Então ele já tem ele não fica enrolando, não é o embromation aqui.
é uma versão muito boa, só que assim, quando você vai usar o ChatGPT, se tiver muito usuário usando, às vezes ele te impede de usar por um tempo. Então, ontem, domingo, eu estava gerando material com o ChatGPT, chegou um momento ali pela manhã que ele falou, só pode usar a partir... E olha que eu pago, hein? Mesmo a versão paga, fica aí 2 horas sem usar, porque você já usou demais. Alguma coisa desse jeito assim. Então, essa é a evolução. E o que vem a seguir, né? O que vem a seguir? A gente não sabe. Tem muita coisa aí, como eu falei. A gente está vivendo um tsunami, vocês estão vivendo o tsunami da era de vocês, e vem muita coisa aí, e esse conhecimento ele é exponencial, né? Esses conhecimentos dessas máquinas eles são exponenciais. Há quem diga que já tem máquina que está fora de controle, né? Espero que não. Mas a gente vai ver muita gente contra esse aprendizado, mas, pessoal, não dá para ir contra. Eu sou contra o computador, vou escrever à mão. Não dá, né? Eu sou contra isso. Não tem, pessoal. É o futuro. Então, não há como ser contra. A gente tem que entender o que está vindo e a gente precisa utilizar isso a nosso favor. E outra coisa, você, em qualquer profissão, em qualquer área da sua vida, você tem que se mostrar importante. E é isso que a gente vai fazer com essas ferramentas. Olha, eu sou importante porque eu sei. Os estudantes do IESB, né, que se dedicarem, a gente vai ter projetos aí, tenho certeza que o professor Igor vai estar comigo em outros projetos aqui do IESB com o ChatGPT, vocês vão entrar no mercado já preparados, no mercado do futuro, né? Vocês vão estar, não é só o ChatGPT na OAB, é o ChatGPT no NPJ, é o ChatGPT na sala de aula. A gente vai fazer oficinas, vocês vão sair do IESB preparados e preparadas para esse futuro. Vocês vão ter um diferencial nesse mercado que está surgindo, tudo bem? Então, esses são os nossos objetivos. Vamos seguir em frente aqui. Aqui eu botei algumas situações. Isso aqui também, novamente, boa parte desses slides, quem criou foi o próprio ChatGPT. Então, eu perguntei para ele, ou para ela, novamente, não sei o gênero dessa máquina, mas se for a máquina, né? Ela. Então, assim, eu perguntei o que você não faz. E ele foi muito claro. E eu perguntei para o 4.0, porque eu fiquei com medo de perguntar isso para o 3.5, porque ele é mentirosinho. Então, eu perguntei para a versão 4 do ChatGPT o que ela não faz. E aí tem algumas coisas interessantes que eu vou trazer para vocês. Então, primeira coisa, entendimento do contexto em tempo real. Como eu disse, o aprendizado dessa máquina terminou em setembro de 2021. Surgiu um caso ontem, aí está todo mundo explorando no direito, deixa eu perguntar para o ChatGPT. Não tem, não há esse aprendizado em tempo real. É claro que na medida que você vai conversando com a máquina, aquela conversa ali, ela fica guardada, mas não quer dizer que ela está aprendendo com a conversa, mas ela consegue interagir a partir daquela conversa, mas ela não grava as informações propriamente ditas. Experiência subjetiva. O ChatGPT não tem emoções, consciência ou experiência de vidas pessoais, né? Ele só pode simular empatia e compreensão com base nos dados de treinamento. Nós tivemos... já estão se reproduzindo, os cientistas já estão tentando travar o crescimento desordenado. Exatamente, Júlio. Essas questões aí são éticas, né? A gente vai ter você como filósofo, né, professor Júlio? Tem muitas questões aí que tem que ser discutidas. Eu não quero nem entrar nesse tema, que esse tema é bom, dá para ficar umas 2, 3 horas aqui falando sobre isso. De qualquer forma, o ChatGPT, ele não tem emoções, ele não tem empatia, não tem consciência. Nós tivemos uma máquina da Microsoft, e aí o professor Júlio está falando um pouco disso também, que a máquina ela ficou, como é que se diz? Ficou meio filha única, sabe? Filho único, tipo eu, assim, né? Que fica meio magoado. Né? A máquina começou a dar resposta atravessada para as pessoas. E aí eles tiveram que desligar essa máquina. O ChatGPT, até onde eu estudei, ele não tem isso ainda. Ele não tem esse mínimo de consciência para ter uma certa... como é que se diz? Para ter emoção, para ter empatia, para mudar o teu humor. Né? O Watson, da IBM, que é outra inteligência artificial aí fortíssima,
ele consegue entender humor, enfim, mas o ChatGPT ele não está nesse patamar e talvez não seja a função dele estar nesse patamar. Mas nós tivemos robôs do Facebook que começaram a conversar entre si, entre código, e tiveram que ser desligados, porque ninguém sabia o que eles estavam conversando entre si. Então, há essas questões que precisam ser tratadas, mas não é o foco aqui da nossa explanação. Vamos seguir em frente aqui. Não há ainda interação visual e auditiva, você não conversa, você tem que escrever chat GPT. Essa atualização de conhecimento, como eu falei, o chat GPT não pode aprender, ele já aprendeu, então ele não está em aprendizado, ele já teve o aprendizado dele. Essas outras máquinas, né, o Watson, esses robôs do Facebook, o Bing da Microsoft, são máquinas de aprendizado contínuo, né? Então, essas máquinas aí, outras inteligências artificiais estão com esse aprendizado contínuo. Tomada de decisão complexa. O ChatGPT pode fornecer informações e sugestões, mas não é capaz de tomar decisões complexas ou fornecer conselhos profissionais em campos como medicina, direitos ou finanças, né? O professor Igor está lá, né? Tá lá na vida dele, no escritório dele, né? Aí ele quer tomar uma decisão de se deve ampliar ou não o escritório, se aquele é o momento de ampliar o escritório. Aí o ChatGPT ele não tem essa possibilidade de tomar decisões complexas. Claro que você pode alimentar, passar alguns dados para ele e ele pode tomar algumas decisões, mas não essas complexas, tudo bem? Ele não compreende perfeitamente idiomas. Eu tenho falado com ele, claro, em português, né? Mas para mim tem funcionado muito bem, em termos até gramaticais, mas ele dá um aviso, olha, dependendo do idioma aí, eu posso cometer erros gramaticais, enfim, então tem que haver uma correção na redação do que eu escrevo. Mas eu não tive nenhum problema até o momento com isso. Previsões precisas do futuro, né? Previsões precisas do futuro. Quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro? Me dá o próximo número da Mega Sena. Isso aí não existe, pessoal. Isso ele não faz. Garantia de precisão e confiabilidade. O ChatGPT pode gerar respostas plausíveis. Aqui que ele já dá o aviso que ele pode ser mentirosinho, mas nem sempre corretas. Portanto, é importante verificar as informações fornecidas e não confiar exclusivamente no modelo para tomar decisões importantes. Então, às vezes, ele vai mentir, né? E essas inteligências artificiais que têm uma concepção mais humana, elas têm uma tendência, sim, à mentira, têm uma tendência a repercutir discursos de ódio, por exemplo. Por isso que ela tem que haver algum controle, porque quando essas inteligências pegam material da internet, né, e começam a aprender com esse material, a gente não sabe para que lado que elas estão indo, né? Então, esse ChatGPT, o conhecimento dele, por isso que ele é uma máquina de aprendizado fechada, ele não tem esse alcance do mundo, mas mesmo assim ele mente, né? Eu até mostrei no sábado lá com os meus alunos do estágio a mentira do 3.5 e o 4 dizendo a verdade, que ele não sabia sobre aquilo que eu estava perguntando. Da IESB. Beleza. Vamos lá, vamos seguir em frente, então. Beleza, revisões poderosas com o Anki. Quem conhece o Anki aí? Vamos fazer uma interaçãozinha rápida aqui. Quem conhece o Anki? Nós temos o Anki Web e o Anki Droid. O Anki Droid, que é a versão do celular, não funciona no Apple, né? Então, a Ana já conhece, muitos estudantes conhecem o Anki, tem utilizado. É uma ferramenta poderosíssima de revisão, né? O Celestino não conhece. O Celestino estava na nossa aula sábado. O Celestino viveu a história sábado. Não foi, Celestino? É você, né? Não deve ter muitos celestinos aqui me acompanhando. O Celestino viveu a história sábado. Ele viu a ferramenta, né? De início ele ficou meio assustado, mas depois ele percebeu o poder, como aquilo vai ajudá-lo, né? E nós vamos fazer isso no estágio. Então, o Anki, pessoal, é uma ferramenta poderosíssima. Eu botei um texto aqui, mas eu vou falar, botei aqui mais só para servir como apoio, mas deixa eu falar sobre o Anki. O que é o Anki? O Anki
se vocês já viram esses filmes estadunidenses, né? Lá eles têm concursos de oratória, né? Então, você vê as pessoas, em vez de usarem PowerPoint, elas têm umas fichas que ficam na mão, e aí você vai vendo o que está na ficha e vai falando sobre aquilo, né? São tópicos. Da mesma forma que o PowerPoint, você vai botando tópicos ali, você cria as fichas. O Anki chama isso de baralho. Você cria os baralhos dentro do Anki. Então, você instala isso no celular, pode ser web também. Aí você cria esses baralhos, ou seja, de um lado, o tema que você quer lembrar, né, ou uma pergunta, ou uma palavra de uma língua estrangeira que você quer decorar a tradução, e atrás dessa carta você traz a resposta que você deveria ter dado. Beleza. Então você monta esses baralhos no Anki. E aí você faz todo um aparato de conhecimento para a revisão. Aí você entra, aí o primeiro passo é criar os baralhos, né? Eu quero um baralho de direito constitucional com temas relevantes que caem na OAB. Eu quero um baralho de direito administrativo com temas relevantes que caem na OAB. Você vai criando os baralhos. E aí você entra no Anki, passa ali, sei lá, meia hora de manhã, meia hora à tarde, e o Anki vai trazendo para você cartas desse baralho. E você vai respondendo mentalmente, ou pode falar também abertamente. Ele vai trazer o baralho, a carta, e você vai responder. E depois você vai ver a resposta que tem. Se a resposta que você deu bateu ali, você fala, ó, beleza, muito fácil, já decorei isso aqui. Se você não lembrou a resposta, vai dar muito difícil. E você vai passando essas informações para o Anki, para esse sisteminha. E ele vai aprendendo, olha, ele achou isso aqui difícil, daqui a pouco eu boto de novo. Então ele vai trazendo essas cartas aleatoriamente, de acordo com sua dificuldade sobre o tema. Então você entra no Anki aí 3 vezes por dia, passa meia horinha ali, ao invés de ficar em rede social, né, 2, 3 horas, fica no Anki ali fazendo revisão. Não estou dizendo, né, professor Igor? O professor Igor já está rindo ali, BBBB, né, professor Igor? Em vez de ficar vendo, fica ali no Anki fazendo revisão, você ganha mais. Não estou dizendo que o lazer não é necessário, mas haja um controle, né? Hoje a gente perde muito tempo aí em rede social, maratonando séries. Então vamos trazer essas ferramentas ao nosso favor. Então o Anki é baralho com cartas e ele vai trazendo essas cartas para você revisar com o tempo. Já perceberam a maldade? Já perceberam a maldade? Chat GPT com Anki, tudo a ver, pessoal, tudo a ver. A gente montar esses baralhos do Anki com o Chat GPT, né? Com o nosso conhecimento. Então, é o nosso projeto, faz parte do nosso projeto juntar essas duas ferramentas. É uma das ferramentas aí que a gente vai utilizar. Aqui, então, olha aqui, ó. Aqui está dizendo como é que funciona. Tudo isso que eu falei está descrito aqui nessa página. Beleza, beleza. Vamos falar, então, de OAB. Professor, eu vim aqui para falar de OAB. Eu quero saber de OAB. Percebam que eu estou falando muito mais do que OAB. OAB é o nosso foco desse projeto, né? Mas é muito maior, pessoal. É muito maior do que a OAB, o que a gente vai iniciar aqui no IESB. É muito maior. Então, olha só. O 37º exame, o último exame da OAB, né? O último que teve, das 80 questões objetivas, 72 cobraram apenas o conhecimento da lei seca. Sabiam disso? 90% das questões você conseguiria matar estudando a lei seca. A pergunta é, eu preciso de cursinho para estudar a lei seca? Né? É claro, é colossal. É hercúleo estudar as leis secas. É pesado, é pesadíssimo. Mas, pessoal, é o material que está ali à disposição. É o que caiu em 90% da prova. A lei seca, né? A lei seca. Ah, mas eu faço revisões na lei seca, ao invés de ficar só lendo a lei, eu faço revisões, eu faço revisões pelo Anki, faço revisões por questões, eu estruturo as leis, o que mais cai, o que menos cai. Mas o que eu estou dizendo para vocês precisa de cursinho para ler lei seca? Então, é muito claro isso. Você não precisa de cursinho, você precisa de uma boa mentoria, de um bom mentor organizando as suas informações. Só que mesmo com esse conhecimento, com o Chat GPT, eu vou além agora. Eu posso ir além da lei seca, eu posso ir além, implementar com o Chat GPT, Anki, enfim, eu implemento esse conhecimento, né? O fato é, com uma boa mentoria, e é isso que a gente vai fazer dentro do IESB,
nesse nosso projeto, vocês vão estar sendo orientados por mim e pelo professor Igor a produzir o conhecimento e a estudar esse conhecimento, né? Então, é isso que a gente vai transformar dentro do IESB e fazer vocês serem, de fato, aprovados e aprovadas no concurso da OAB, no exame de OAB. Beleza. O estudo da OAB, na minha mentoria, né? Na minha mentoria, esse estudo da OAB, ele vai passar por 3 fases bem distintas, né? Na preparação que eu tenho com meus alunos, minhas alunas, esse estudo da OAB, ele passa por 3 fases bem distintas. Primeiro, essa etapa 1, é o início dos estudos. A etapa 1 consiste em um estudo estruturado por 4 pilares: estudo da lei seca, estudo de atualização legislativas, que é pegar o que tem na lei seca, que foi modificado em 3 anos para trás. Então, você vai lá na lei seca, pega, o que foi modificado agora em 2023, o que foi modificado em 2022, o que foi modificado em 2021, e você monta um vade-mecum só de atualização legislativa. A FGV adora atualização legislativa, né? Adora atualização legislativa. Informativo de jurisprudência, né? Não é tão importante o informativo, mas às vezes a FGV vai ali e busca. Mas o informativo também ele dá indicativos de artigo de lei, da lei seca, que a gente vai precisar estudar. Então, a gente vai ter um dos pilares dessa primeira preparação são os informativos de jurisprudência. E resoluções de questões na OAB. Aqui eu botei em letra garrafais, para você entender uma coisa. Não resolva questões da OAB. Guarde-as para os simulados. Professor, não é para eu resolver questões da OAB? Calma. Respira. Olha o que eu vou falar. Não resolva aleatoriamente questões da OAB. O melhor simulado que tem para a OAB são as provas anteriores da OAB. Porque foi o que eu fiz quando eu passei na OAB. Eu peguei 3 provas da OAB. Aí na minha época eram 100 pontos, né? Na época do professor Igor nem era FGV que fazia, né? Nem era unificado. Brincadeira, professor. Eu peguei lá 3 provas da OAB. Aí eram 100 questões na época. Aí na primeira eu fiz 53, na segunda eu fiz 55, na outra eu fiz 57. Eu falei, se eu estou pegando as provas da OAB e estou fazendo mais de 50%, lá no dia eu vou fazer também. Não deu outra, fui lá e fiz. Então, o melhor simulado que tem são as provas da OAB. E você não pode ficar gastando esses simulados, essas questões, aleatoriamente. Então, faça questões FGV, mas de concurso público. Não faça as questões da FGV para a OAB. Utilize para simular, de fato, a prova. Agora, nós temos um problema gigantesco no 38º exame. Qual que é o problema gigantesco? Vão entrar 3 coitadinhas. E são coitadinhas que a gente já sabe que elas vão ter 6 pontos. Então, deve ser 2 para cada uma. Direito financeiro, direito previdenciário e direito eleitoral. A ética continua riquíssima, não vai perder questão, pelo menos são as primeiras informações. Nós vamos tirar questões ali da classe média alta, direito constitucional, administrativo, enfim. Mas cada uma deve perder uma questãozinha para juntar essas coitadinhas que vão chegar, porque elas vão chegar com 6 pontos, né? Mas a gente não tem questões da OAB dessas coitadinhas novas. Direito previdenciário, eleitoral e direito financeiro. Então, nesse primeiro momento, a gente tem que se guiar por questões de concurso da FGV, concursos recentes que cobraram essas questões, tudo bem? E aí? Mas, de qualquer forma, vocês, quando estiverem estudando para a OAB e se estiverem aqui no nosso projeto sendo orientados por mim, pelo professor Igor, vocês vão ser orientados e orientadas a guardarem as questões da OAB da FGV para simulados. Vamos fazer muitas questões? Vamos, mas vamos fazer questões inicialmente de concurso público, tudo bem? Vamos seguir em frente aqui. Etapa 2. Faltando 2 meses para a prova, é a nossa etapa 2, nós focaremos nos conteúdos mais cobrados das disciplinas mais importantes. Então, nós vamos pegar aquelas disciplinas de maior valor, vamos deixar... Só que as coitadinhas, professor Igor, estão ficando importantes, né? As coitadinhas que antes tinham 12 pontos, né? E o que é a coitadinha? ECA, CDC, cada uma com 2, né? ECA, CDC, Filosofia, Direitos Humanos, Direito Ambiental, está faltando uma, Direito Internacional. Eram as 6 coitadinhas que existiam. Elas compõem 12 pontos da prova, né? 12 pontos da prova. Agora eu vou entrar mais 3 coitadinhas.
e vamos ter 18 pontos, né? Já começa, as coitadinhas juntas já não são tão coitadinhas assim, né? Elas já juntas, elas já representam uma numeração expressiva. Mas a gente vai trabalhar isso para determinar, olha, onde é que eu vou focar aqui, né? Isso tudo usando o chat GPT? Como assim? Não, Jean, calma, Jean, calma. Nós vamos usar o chat GPT em todas as etapas. Eu já vou determinar aqui como que o chat GPT vai ser usado em cada etapa dessa. O que eu estou passando para você nesse momento, Jean, é como estudar para a OAB. Como que eu, na minha mentoria, coloco os alunos e alunas para estudarem para a OAB. E divido isso em 3 etapas. A primeira etapa eu acabei de passar, estou na segunda etapa. A segunda etapa, faltando 2 meses para a prova, aí eu vou focar, eu vou sair um pouco da lei seca e vou focar nos conteúdos mais cobrados daquelas matérias mais importantes. E aqui, ó, para isso nós vamos, já para produzir esse conteúdo aqui da segunda etapa, eu já vou usar o chat GPT para a produção de conteúdo. Daqui a pouco eu vou especificar melhor. Etapa 3, 2 semanas para a prova, então é aquele sprint final ali, 2 semanas para a prova, a gente cai na etapa 3. Ah, professor, mas eu não fiz nem etapa 1 nem etapa 2. Só a etapa 3 vai funcionar? Responde aí, professor Igor, se vai funcionar. Né? Já tem a lista? Que lista, Fabiano? Fabiano, no final aqui, eu vou falar como é que, para participar do projeto, no final aqui eu vou dizer como é que vai ser a participação do projeto, beleza? Etapa 3, então. Na etapa 3, faltando 2 semanas para a prova, intensificaremos a resolução de questões, buscaremos nossas anotações e aquelas dicas finais que farão toda a diferença na reta final. Há 2 semanas da prova, se você fez bem uma etapa 1 e uma etapa 2, é a hora do sprint final, é a hora de você pegar vários baralhos do Anki e trabalhar bastante. Já perceberam, né? Olha o que eu falei. Nas 2 semanas finais, você vai pegar os baralhos do Anki aí e vai trabalhar muito esse baralho do Anki, vai trabalhar muitas questões, tudo bem? Vamos em frente aqui. Beleza. Aí a pergunta que o Jean fez agora. Como o chat GPT se encaixa nessas 3 etapas? Como que a gente vai encaixar o chat GPT em cada uma dessas etapas de preparação? Então, na etapa 1, nós vamos produzir baralhos do Anki. Nós vamos começar essa produção de baralhos do Anki. Nós vamos produzir baralhos com textos da lei seca. Vamos pegar um artigo lá, né? Vou fazer uma pergunta e trago um artigo da lei seca. Nós vamos fazer baralhos de atualizações legislativas, né? Esses baralhos, eles vão ser feitos no Anki, mas a informação, Jean, vem do chat GPT. Nós vamos criar esses baralhos, as perguntas e respostas, as fichas com o chat GPT e vamos alimentar o Anki criando esses baralhos, tudo bem? Então, aqui é a utilização e também a jurisprudência. Então, na etapa 1, nós vamos fazer uma produção de baralhos do Anki utilizando o chat GPT. É um primeiro passo. A gente vai também criar questões autorais e corrigir questões da FGV com o chat GPT. Cuidado. Não dá para jogar a questão lá no chat GPT e ele trazer a resposta. Ele erra bastante, tá? Principalmente questões atualizadas, né? Questões mais novas. Então, a gente precisa saber produzir essas questões com o chat GPT. Mas a gente consegue produzir muita questão autoral, questões simples ali, só para a gente gravar conteúdo com o chat GPT. Isso eu já testei, tudo bem? Vamos em frente. Na etapa 2, nós vamos fazer baralhos, né? Continuar com os baralhos do Anki, mas agora esses baralhos eles vão ser mais certeiros. Eu já tenho um levantamento, né, dos assuntos mais cobrados na OAB, então nós vamos pegar esses assuntos mais cobrados e vamos fazer baralhos mais certeiros no Anki, né? E nós vamos criar esses materiais finais de forma resumida. Perdão, eu pulei a etapa 2, pessoal. Já fui direto para a etapa 3, faltou a etapa 2 aqui. Vamos fazer ao vivo aqui. Apagou. O professor Igor apagou a etapa 2 aqui, ó. Brincadeira, o professor Igor nem mexeu nesses slides. Mas vamos lá, ó. Etapa 2. Na etapa 2, eu pulei já para a etapa 3. Na etapa 2, nós vamos produzir, eu já mapeei o que mais cai na OAB. Nós vamos pegar esses conteúdos mapeados. Então, por exemplo, constitucional, controle de constitucionalidade,
direitos e garantias fundamentais. Nós vamos produzir conteúdos, apostilas, textos com esses conteúdos, nós vamos produzir esses conteúdos com o ChatGPT. Então, aqui é um processo de criação, de criação de conteúdos. E nós vamos continuar. A produção do Anki, das revisões, ela é constante. Na etapa 3, a gente vai fazer baralhos mais certeiros, tudo bem? Beleza. Então, Jean... Opa, o que está riscando tudo aí? Quem que está riscando aí? Jean. Então, assim, agora foi. Então, Jean, a sua pergunta ali, nós vamos usar o ChatGPT em todas as etapas, mas o ChatGPT não é um gênio que você vai chegar e falar, produza material para a etapa 1. Aí ele vai lá e produz. Não, nós temos todo um trabalho aqui, né? E desse trabalho, que aí eu quero convidar vocês para o programa, né? Convidar vocês para o programa, pegou mal, hein, professor Igor? O que tu achou? Ficou legal não, né? Vamos convidá-los e convidá-las aí para fazerem parte desse projeto, professor. Não é para estar programa ali, como será o projeto no IESB. Então, venham participar desse projeto. Como é que vai ser o projeto, então? Nós vamos ter um grupo no Telegram, Fabiano, eu acho que foi isso que você perguntou. Esse grupo já está montado, já tem pessoas lá dentro, porque eu já divulguei para alguns alunos e alunas. Vocês vão pegar esse link comigo, tá? Vão pegar esse link comigo. Nós vamos ter um ambiente no Google Workspace, né? Lá vamos criar no Classroom um ambiente para repositório de materiais que as pessoas vão ter acesso, né? Todos. Quem está no programa, quem não está no programa, vai ter acesso aos materiais. A ideia aqui é a gente construir esses materiais no primeiro momento, e depois a gente vai aprimorando. Nós vamos criar os nossos próprios materiais. E na medida que os alunos desse projeto forem criando, estão aprendendo ferramentas para o trabalho futuro, estão aprendendo como estudar para a OAB e estão aprendendo como democratizar o conhecimento. Tudo bem? Esses alunos que vão entrar no grupo do Telegram, a gente vai ter nós vamos ter reuniões quinzenais com esses alunos, tá? Por videoconferência. Vamos ter reuniões e nós vamos fazer divisão de alunos e alunos em departamentos. Nós vamos criar departamentos dentro desse nosso projeto. Nós estamos falando aqui de uma fábrica, ó. É um processo industrial de produção de materiais com orientações do professor Rodrigo Silva e professor Igor Marcelo. Eu não botei aqui, mas é o professor esse, né? Por isso que tá. Mas os dois professores vão vão orientar vocês a produzirem materiais. Eu até tinha comentado para o professor Igor que a ideia aqui, ó, Luciana, Celestino, tá todo mundo dentro. Isso aí, pessoal, vamos empolgar. Vamos fazer o negócio acontecer. Dependo muito de vocês, tá? Eu e o professor Igor, a gente depende muito de vocês para fazer esse projeto funcionar e mudar até, ir muito além desse projeto da OAB dentro do IESB. A gente vai aplicar na produção de peças lá no MPJ, vamos botar no dia a dia das aulas, enfim. Aqui, quando eu conversei, eu e o professor Igor Marcelo, quando a gente começou a desenhar esse projeto, a gente falou como é que é, professor, da fábrica, não, fugiu, do outro professor Igor lá, como é que é? O professor Igor Marcelo fugiu. Professor Igor Marcelo Rodrigues, Igor Rodrigues. Hã? Professor Igor Rodrigues. Mas como é que é o nome lá do projeto? Empresa Júnior. Empresa Júnior. Nossa, a Covid acabou comigo, né? Empresa Júnior, pessoal. A ideia da Empresa Júnior. Só que ao invés de uma empresa Júnior que vai produzir documento da advocacia, nós vamos fazer uma Empresa Júnior é um cursinho. A gente está montando um cursinho que vai produzir material. Então, a nossa Empresa Júnior aqui, ela é uma produção constante, contínua de materiais, mas ainda nós vamos ter a mentoria para vocês passarem na OAB. Mentoria comigo e com o professor Igor Marcelo acompanhando. Então, aqui, ó, nós vamos criar metas semanais de estudo. Eu vou dizer para vocês, claro, vocês vão estar produzindo material, não esperem que o professor Rodrigo Silva vá produzir material para vocês, nem o professor Igor, não é essa a ideia do projeto. A ideia é que vocês, com a nossa orientação, produzam materiais, com esses materiais eu vou guiar vocês para passarem na OAB, né? Então, eu vou criar metas semanais dizendo o que vocês vão estudar no material, como vocês vão estudar. Toda semana a gente vai estar estudando aí para a OAB.
Confecção de 2 tipos de simulados, já falei, baseados em provas do AB e baseado em questões FGV para concurso público, nós vamos criar esses simulados. E o que é, então, o nosso projeto? Nosso projeto é uma produção coletiva de conhecimento, com foco, com objetivo, com ferramentas, com metas, com tarefas e prazos bem definidos. Esse convite, pessoal, deixa eu ver se já... tá, daqui a pouco, deixa eu voltar lá. Daqui a pouco eu vou falar do futuro próximo. Então, assim, ó, quero vocês animados, animadas. É um projeto que a gente está fazendo com muito carinho, com muita dedicação, e que o foco são vocês, né? A gente está desenvolvendo isso tudo para que vocês consigam serem aprovados e aprovadas na OAB. Professor Igor, pode falar. Pessoal, só interrompendo rapidamente, professor Rodrigo, assim, eu compartilho da mesma ideia do professor Rodrigo Silva, da animação, e desde já a gente agradece a participação de todos vocês que estão empolgados no chat GPT, assim, porque é um programa que nós somos muito cobrados pela coordenação do curso de Direito para incentivá-los a estudar. Então, eu fico muito contente aqui de saber que tem adesão de vocês, e nós queremos sim, faço eco às palavras do professor Rodrigo, que vocês adiram e vocês venham junto com o projeto para que nós possamos apresentar os números para a coordenação e a coordenação aprovar outras oficinas, outros projetos e consolidar essa proposta do professor Rodrigo Silva, porque, como ele mesmo falou, esse projeto ele é feito para vocês, ok? Beleza, professor? Obrigado aí, obrigado. Então é isso. A gente precisa e muito que vocês venham, que vocês participem, que vocês entrem no grupo do Telegram e tenham vontade. Eu sempre digo para os alunos dos primeiros períodos, eu sempre digo assim, ó, olha só, no ensino médio você tinha química, biologia, aí você estudava, levava nas coxas, beleza, você não quer aquilo para o seu futuro. Agora, na faculdade, isso mudou. Aqui é teu futuro, é tua profissão. E já pensou, pessoal? Olha, eu chego, fico arrepiado aqui de falar. Chega a me dar uma alegria imensa. Já pensou vocês saírem do IESB, aprovados na OAB sem muito trauma, sem muito drama, aprovados e aprovados na OAB, e eu confio nisso que eu estou passando para vocês. Se vocês fizerem o que a gente está pedindo, vocês vão ser aprovados sem muito trauma, sem muito drama, e mais ainda, vocês vão entrar no mercado de trabalho extremamente movimentado, extremamente canibal, né, que é esse mercado da advocacia, e vocês vão entrar com grandes diferenciais. Vocês vão chegar, como diz na minha terra, se tiver algum capixaba aí vai entender, mas vocês vão chegar pocando no mercado de trabalho, arrebentando. Vocês vão chegar no escritório de advocacia com uma ferramenta nova, vocês vão fazer peças de excelência com o uso de ferramentas tecnológicas. Vocês vão fazer trabalhos de pesquisa de excelência. E mais ainda, se vocês, mas eu não quero advocacia privada, eu vou continuar estudando para concurso público. Estou ensinando para vocês como estudar para a OAB e, por tabela, vocês já vão estar aprendendo como estudar para concurso público. Beleza? Só para a gente ir para o nosso final, então. E o que vem no futuro próximo, né? No futuro próximo aí, professor Igor, né? Olha só o futuro próximo, professor Igor. O que vem nesse futuro próximo, né? O que vai vir nesse futuro próximo? Mas esse futuro próximo ele depende da participação de vocês hoje, porque só assim a gente consegue movimentar essa estrutura do IESB a nosso favor para que esse futuro próximo chegue. Então, o que seria um futuro próximo? A preparação para a segunda fase é o nosso próximo passo. A gente está preocupado agora com a primeira fase e a gente vai ter um futuro próximo que é essa preparação para a segunda fase. E aí o ChatGPT, isso eu até falei no sábado para os meus alunos do estágio, o ChatGPT de cara, pelo menos nas peças de penal, que é minha praia, tá? As outras peças eu imagino que também seja, mas eu vou falar de penal, que é minha praia. De cara, o ChatGPT já te ajuda de duas formas: a estruturar bem a peça e a escrever de maneira mais... como é que se diz? Deixa eu voltar. A gente percebe no estágio que os alunos chegam com duas grandes dificuldades. A primeira, de escrita, de português mesmo, né? Coisa que a gente não... Isso já vem de tempo. Então, o ChatGPT, ele vai escrever para você, mas não se acostume com isso. Você tem que ir aprendendo. O ChatGPT vai te ensinando
como escrever uma peça. Depois você tem que ser independente do ChatGPT. Você vai utilizá-lo, vai fazer peças com ele, mas se precisar, você tem que saber escrever sozinho, né? Então, assim, de cara, essa escrita das peças já melhora e você já vai aprendendo como escrever a peça. E segundo, a questão técnica de estruturar a peça, com a orientação do professor, você já vai saber como estruturar a peça. O ChatGPT já vai te auxiliar nisso também. Mas ainda, nessa preparação da segunda fase, então, nós vamos gerar conteúdos mais aprofundados, porque na primeira fase, os conteúdos são mais rasos, né? Mais rasos. A gente vai produzir material com conteúdos mais rasos. Na segunda fase, a gente tem que produzir materiais mais aprofundados. E no futuro, né, nós vamos ter oficinas aí, OAB, passe na OAB com o ChatGPT, que seriam implantação de oficinas semestrais em todas as fases do curso de Direito. Então, independente da fase que você esteja, no futuro nós vamos ter oficinas semestrais para passe na OAB com o ChatGPT, né? Então, esse é um futuro próximo da gente implementar. E eu já passei de primeira mão, nem sei se o professor Igor estava sabendo, mas a gente vai fazer, a gente está tentando implantar o ChatGPT nas peças do NPJ, no NPJ em si, né? Enfim. Deu o primeiro passo, então, pessoal. Aqui é um apelo, né? Eu nunca vi alguém oferecendo algo para as pessoas, né? Salvo se estiver vendendo, e não é o caso, a gente não está vendendo, né, professor Igor? Não estamos ganhando para fazer isso aqui. Quer dizer, a gente ganha como professor, óbvio, né? Mas não há nada, a gente está fazendo porque a gente confia, a gente acredita, a gente quer fazer a coisa funcionar, né? Então, eu nunca vi alguém suplicar para algo que é de graça para vocês entrarem, participarem, chamarem seus colegas e suas colegas, né? Para a gente vir para esse projeto. Chamem, porque quanto mais gente, pessoal, mais a gente vai conseguir desenvolver materiais e melhor será o projeto e mais a gente vai implantando outros projetos no IEB. Então, o primeiro passo é entrar no grupo do Telegram. Esse grupo já está criado. Eu não botei o link aqui porque vocês não vão ficar decorando o link do Telegram e depois ter que digitar. Então, me peçam pelo celular ou peçam para o professor Igor Marcelo, tá? Então, daqui, ó, 993295774 é meu WhatsApp. Peçam lá. A Luciana, pede ali no WhatsApp, eu já mando o link do Telegram e jogo vocês no grupo. A gente vai ter um esquenta ali no Telegram, até a gente, aí, esperando a galera chegar, eu tenho o número mínimo, o professor Igor Marcelo deu o telefone dele ali, para vocês pedirem no WhatsApp. Eu tenho um número mínimo na cabeça para começar o projeto, não vou dizer aqui qual é esse número, né? É igual aquela, não vou dizer a meta, mas depois a gente dobra a meta, não. Mas a gente tem um número mínimo de alunos e alunas interessados para iniciar o projeto. Mas, assim, quanto mais melhor, chamem o pessoal para participar, passem meu celular, passem o celular do professor Igor, entrem no grupo do Telegram. Esse é o primeiro passo. E depois a gente vai mostrar como que esse processo todo vai funcionar. Agora, uma imagem maravilhosa, olha ali, hein? Brincadeira. Vamos que vamos, galera. É isso. Se alguém tiver... A gente tem ainda alguns... o Jean já entrou, o Jean já está lá dentro. Então, vamos entrando aí no grupo, porque o pessoal que já entrou pode passar o link já do Telegram para os alunos aí. Luciana, em qualquer semestre que você tiver, entre no projeto. Entre no projeto. Né? Qualquer semestre que tiver. A gente vai tratar, né, professor Igor, os alunos dos primeiros semestres com os alunos do semestre mais antes. A gente vai fazer essas divisões, vai trabalhar com o conhecimento que vocês já têm e nós vamos aproveitar vocês nesse projeto da melhor forma para desenvolver. No final, pessoal, eu e o professor Igor, a gente está elevando ao máximo a nossa função de professor, que é fazer com que vocês adquiram conhecimento nesse mundo tecnológico, nesse mundo em que o conhecimento está democratizado e que o professor ele passa a ser um organizador desse conhecimento, tá bom? Então, venham das primeiras séries, dos últimos semestres, né, professor? Me ajuda aí, professor. Traz uma palavra aqui para trazer esse pessoal e que vocês, além de entrarem no grupo, tragam os outros estudantes. Falem desse vídeo aqui. Professor Igor, se puder depois também a gente disponibilizar esse vídeo. A gente vai ter outra turma hoje às 18 horas, né? Mas depois, se a gente puder repassar essa live com os alunos para eles verem e virem para o projeto, vai ser muito bom também. Positivo, professor. Assim, pegando o gancho com as suas palavras aí, desde já agradecendo a todos que participaram até agora,
nós já temos aqui, temos um grupo provisório de WhatsApp que eu comunico com os representantes de sala, os representantes de sala repassam as informações para todos os alunos, o próprio grupo de WhatsApp, eu converso com os alunos, assim, eu passo o material, professor, então, este material que o senhor me mandar, eu já vou encaminhar no grupo de WhatsApp do IESB, vou passar para os representantes de sala e eles vão repassando aí para os alunos, e assim, é um projeto que o IESB sempre desenvolveu, que é o avanço tecnológico. Então, senhoras e senhores, o que o professor Rodrigo Silva está fazendo é dando efetividade a uma determinação institucional do IESB, cuja qual determinação nós somos muito cobrados, né? A coordenação do curso de Direito ela é muito simpática com vocês, alunos, mas conosco ela cobra muita gente. Então, isso nós estamos dando efetividade ao projeto da coordenação do curso de Direito, ok? Mas sim, professor, pode me mandar, por gentileza, o material que eu repasso, tanto nos grupos de WhatsApp como nos representantes de sala de aula. A informação ali, ó, que a live ela vai estar disponível. Eu nem sabia disso, né? A gente fala bobagem aqui na live e vai estar para o mundo ver. Vai estar disponível lá no YouTube, no curso de Direito, em breve. Então, a gente já pode também compartilhar a live, mas o professor Igor está confirmado hoje às 18, né? Só me dá essa informação aí. Nós vamos ter outra turma hoje às 18. Por favor, professor, confirmado. Beleza. Por favor, quem gostou, quem acredita no projeto, quem quer estar junto com a gente, ajude a divulgar a live hoje das 18 horas e tragam os alunos e alunas para a gente poder trabalhar esse projeto, tá bom? É isso, pessoal. Eu estou aqui muito feliz, muito feliz. Eu acho que os alunos que me conhecem em sala de aula sabem como eu me sinto satisfeito, né, em estar em sala de aula, gratificado, né? Agradeço a Deus todos os dias por me dar a chance de estar com vocês em sala de aula, é algo que eu gosto de fazer, e esse projeto é algo que me deixa mais feliz ainda, porque eu sei que eu professor Igor, e vocês, a gente vai fazer um baita do projeto que vai auxiliá-los demais, tanto na OAB de forma imediata, quanto no futuro profissional de vocês, tá bom? Exatamente, Zenilton. Então é isso, pessoal. Agradeço demais a todos e todas que participaram. Estou aguardando vocês. Vamos que vamos. Um abraço.